Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, hein? O coronavírus está derrubando geral e agora ele tá no alvo da queridinha dos blocos econômicos. Eu tô falando da União Europeia, papai. Bora falar dela? Vem comigo. Antes de falarmos do que está acontecendo agora com a União Europeia, é importante compreendermos o seu passado. E qual é o passado da União Europeia? A União Europeia, o embrião dela é fundado lá em 57, através do Tratado de Roma, onde participam a Benelux, a República Federativa da Alemanha, a Alemanha capitalista, né? A Itália, a França. E a ideia era promover uma cooperação econômica. Os outros países começaram a observar o tamanho benefício que foram entrando ao longo do tempo. Portugal, Inglaterra, Espanha, até que em 1992 foi oficializado a União Europeia através do Tratado de Maastricht. E aí começaram a estabelecer coisas muito interessantes. O espaço Schengen, que é a livre circulação das pessoas entre os países membros, esse foi um pouquinho antes oficializado, né? Nós tivemos a unificação monetária, uma moeda única. Claro que nem todos os países aderiram, né? Mas a grande maioria. Nós tivemos a criação de um banco para financiar os países membros. Eles tinham até uma ideia de unificação política, eles queriam formar um único país. Parece piada, mas é verdade. Adivinha o nome? Estados Unidos da Europa. Claro que com tanta diversidade, tantos movimentos separatistas, isso nunca foi possível. Mas, de modo geral, qual foi a filosofia que sempre permeou a União Europeia? De cooperação, de auxílio, para que todos possam crescer juntos e promover um melhor bem-estar social para toda a população desses países. Inclusive, o europeu que mora em algum país membro da União Europeia, ele escolhe 2 representantes lá. Ele vota para os representantes do seu país no governo e ele escolhe também os representantes do seu país dentro do Parlamento Europeu, dentro da União Europeia, tá certo? Então tem país que às vezes você tem um governo, vamos colocar assim, direita e esquerda, né? Você tem um governo de direita e lá no Parlamento Europeu, que se discute coisas da União Europeia, os representantes são de esquerda. Bom, contexto dado, pensamento da União Europeia compreendido, agora vamos falar do presente. Como dizem por aí, é fogo no parquinho. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Alguém aí conhece um bombeiro? Chama, por favor, porque tá pegando fogo. Chama o bombeiro! Brincadeiras à parte, vamos aos fatos. Grécia. Esse país sofreu muito com a crise de 2008, chegou a ter 300% do seu PIB endividado, vocês devem ter acompanhado aí. E agora, com o coronavírus, é um país que não está divulgando dados, então você não sabe a quantidade de infectados, você não sabe questões econômicas do país, como é que está a situação financeira. E um agravante muito importante, a Grécia está com muitos refugiados oriundos do Irã, o Iraque, da Síria. Esses países estão com conflitos internos, né, guerras. E a Grécia está dando condições subhumanas, condições péssimas para esses refugiados. Ali você tem idosos, tem deficientes, e aí eles estão muito vulneráveis ao contato com o coronavírus. E se eles forem infectados, a tendência ali é milhares de pessoas morrerem. Os refugiados estão ao norte, ali na fronteira com a Macedônia, oriunda da falecida Iugoslávia, né? E os outros países estão com dificuldades para ajudar esses refugiados, porque eles estão com os mesmos problemas que a Grécia está enfrentando, que é o combate ao coronavírus e também a questão dos refugiados. Essa tem que rir para não chorar. A Espanha, ela comprou milhares de ventiladores da China. Esses ventiladores auxiliam na questão respiratória. A China enviou um avião com esses ventiladores, o avião parou na Turquia. E aí, pessoas, o que a Turquia fez? Ó,
meteu a mão. A Turquia falou que a prioridade é o seu país e que ela precisa usar esses ventiladores para os seus pacientes, para os próprios pacientes turcos, e que quando puder ela devolve para a Espanha. Como os casos na Turquia estão se agravando, o governo restringiu a exportação de qualquer produto vinculado à questão do coronavírus. É uma questão muito séria, porque Espanha e Itália são os países em que as pessoas mais estão morrendo. Para vocês terem ideia, de todos esses respiradores, 150 iriam para uma região chamada Castilha-La Mancha, que é uma das regiões mais afetadas da Espanha. Ali eles tinham comprado por 3 milhões de euros 150 respiradores, que estão presos na Turquia junto com o restante. Turquia e Espanha estão tentando entrar num acordo. A Turquia já falou que vai enviar logo menos esses respiradores. Enquanto isso, ela já enviou equipamentos para proteção, como luvas, máscaras, álcool em gel, óculos. E aí nós temos que aguardar os próximos desdobramentos. Só quero deixar bem claro que a Turquia ela não faz parte da União Europeia, mas ali é caminho para a entrada de vários produtos dentro do bloco econômico, que é um dos fatores que já se cogitava da Turquia tentar entrar dentro do bloco europeu, participar. Outro ponto importante que está acontecendo na Europa é a ascensão de governos de direita, e parte desses governos estão caminhando para governos ditatoriais. A Hungria, através do parlamento húngaro, aprovou agora uma medida em que o primeiro-ministro Viktor Orbán, diga-se de passagem admirado pela família Bolsonaro, vai conseguir governar agora por decretos legislativos. Além disso, quem divulgar notícias que o governo alega ser falsas sobre o coronavírus ou sobre esses decretos do governo terá até 5 anos de prisão. Já acabou, Cláudia? Não. A Itália, ela não tá brava com a União Europeia. A Itália, ela tá puta com a União Europeia. E ela tá puta por alguns motivos. Primeiro deles, quando você participa da União Europeia, você só pode ter até 3% do seu PIB endividado. A Itália, ela pediu aumento desse endividamento para poder comprar equipamentos, investir na questão do coronavírus, porque a população lá está morrendo, e isso não foi validado. A Alemanha, liderada pela Merkel, foi um dos países que podou essa ideia dentro da Itália. Além desse embate de Itália com a Alemanha, os italianos já declararam que eles se sentem traídos pelo bloco econômico, porque eles dizem que ficaram abandonados diante dessa pandemia, em que é o país que tem o maior problema, que tem mais pessoas morrendo, e a União Europeia, de um modo geral, não colaborou oferecendo dinheiro, oferecendo equipamentos de proteção, principalmente a questão de respiradores e máscaras. Então a Itália aí está bastante chateada com a União Europeia. Pessoas, é isso. As relações dentro do bloco estão bastante estremecidas, mas precisamos aguardar os próximos desdobramentos para ver o que vai acontecer. Contudo, é bem provável que novos Brexits venham a surgir após essa questão do coronavírus, ou até mesmo durante essa pandemia. Bom, espero que tenham gostado. Quem puder aí, compartilha, curte, dá uma fortalecida na amizade. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.